nossa irmã, em primeiro lugar, né? A irmã, mas é uma doutora em nutrição, a doutora Márcia Vidotto, é nossa convidada especial aqui nesse final de semana. E eu vou falar um pouquinho só sobre as credenciais dela, vou falar amanhã também. E ela foi graduada pela Universidade USP, né, de São Paulo, e obteve seus títulos de mestrado aqui em Massachusetts. Ela pós-graduou-se em nutrição, e especialmente nutrição vegetariana, pela Cornell University em Nova York, e com especialização em nutrição e doenças cardiovasculares. Ela também teve o privilégio de ser aluna de médicos e nutricionistas e pesquisadores importantes com referência de nível mundial com referência geral para as pessoas que geralmente entendem mais de saúde, isso e aquilo. Então, nós vamos passar o microfone agora para a doutora Márcia, e ela terá a palavra esses minutos. Que Deus a abençoe. Boa noite. Uma boa noite muito especial para você que está aqui, para você que nos acompanha online, e que este final de semana seja muito especial, e será especial porque o tema é tão importante, tão necessário, né? E o mundo, nós vivemos num mundo que está doente, e nós podemos fazer a nossa parte. Você sabia que você pode ser um farol de saúde? Onde quer que você esteja, você pode ser um farol de saúde. Esta igreja que aqui está pode ser um farol de saúde neste lugar, e que possamos, então, seguir assim, ajudando outros a ter saúde, a termos a nossa saúde, e uma saúde que muito em breve será plena na eternidade. Você está vendo aí na tela o meu oficial boa noite? É um boa noite gostoso, porque gostoso vai ser o tema, falar de saúde. Eu gostaria que, antes do nosso tema propriamente dito, nós possamos ler um verso da Bíblia, que será o nosso tema, o nosso verso de ouro, que irá nos acompanhar neste final de semana, e nós estaremos relendo este verso a cada reunião, porque ele será o nosso pano de fundo, o nosso alicerce dos temas que serão desenvolvidos aqui. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que verso mais lindo! E neste verso, nós vemos ali expresso o próprio desejo de Deus, para mim e para você, tanto tempo depois. Saúde. O Criador, o Salvador, o nosso Pai Celestial, Ele deseja que tenhamos saúde, saúde física, mental e espiritual. E é essa saúde que nós vamos buscar durante este final de semana. Mas você está vendo aí uma latinha de lixo, e nós iremos começar a tratar sobre descartáveis, para que a gente consiga discernir o real caminho da saúde. Nós precisamos primeiramente tirar da frente algumas falsas noções, alguns mitos, e que as pessoas buscam a saúde em caminhos que não levam à saúde plena que nós tanto buscamos. Então, nós vamos conhecer no nosso próximo encontro a receita da saúde, mas para que isso aconteça, a gente precisa de antemão liberar o caminho, e para liberar o caminho nós vamos então tirar alguns descartáveis da frente. O primeiro descartável são os atalhos. Meus queridos, atalhos muitas vezes ali no trânsito, ok, pode ser muito útil, mas em termos de saúde, atalho não é nada favorável e praticamente nos desvia da nossa meta,
que é ter saúde. Como assim atalho em termos de saúde? O atalho mais comum, mais usado, é quando a pessoa pergunta: o que é bom para o meu problema? Esta é uma pergunta que eu tenho ouvido com muita frequência. Eu não acredito que tenha um dia que passe que eu não ouça pelo menos uma vez alguém me perguntando: escuta, o que é bom para o meu problema? O que é bom para a minha enxaqueca? O que é bom para a minha gastrite? O que é bom para a minha artrite? Mas vocês sabem o que fica por trás de uma pergunta como essa? Quase todas as vezes, quando uma pessoa pergunta o que é bom para esse meu problema, ela está esperando um atalho. E ela quer, geralmente, a pessoa está esperando um remédio. Um remédio que, como o nome está falando, remedia um sintoma que ela possa estar sentindo. E vocês sabem, infelizmente, muitas pessoas se dão por satisfeitas quando o seu sintoma se torna aliviado, mesmo sabendo que não houve cura e que não houve realmente algo profundo, causas não foram tratadas. Ok, as pessoas sabem que a minha linha não a minha linha natural, e elas então já não pedem remédio, mas elas pedem um chazinho. Não tem aí um remedinho natural? Não tem aí uma poçãozinha mágica que eu tome e sare? Meus queridos, não. Não é esse o caminho para a saúde plena e completa que nós tanto esperamos. Não que não existam, né, propriedades curativas nas plantas, é claro que sim, mas veja, nós precisamos encontrar o caminho real da saúde, direto, e que vai garantir essa saúde plena. Mas eu já posso garantir para vocês, nesse nosso primeiro encontro, que não é via atalho. Alimento milagroso também não existe, não. Mesmo que a pessoa pense, escuta, mas tem algum alimento do bem que eu possa comer e que é o melhor para a minha condição e que eu coma e, pum, esteja sarado, curado e tudo. Não, meus queridos. Nós não temos alimentos milagrosos. E por quê? E eu coloco aí na tela para vocês uma frase que sintetiza a razão pela qual nós não devemos correr atrás de atalhos. Porque a nossa saúde ideal é resultado da combinação de todos os nutrientes, de cada um dos alimentos que você come no dia a dia. Vocês perceberam? Essa é a primeira noção que eu quero que você guarde neste final de semana. A nossa saúde, ela é resultado de um conjunto, de um todo. É por isso que o atalho perde a sua função. É por isso que o atalho não tem lugar. A nossa saúde vai ser resultado de tudo que a gente come, de todo o nosso estilo de vida. E é esse conjunto que a gente precisa rever, e é para isso que nós estaremos aqui esse final de semana, para rever este todo, porque a sua saúde depende desse todo, e a sua doença também se explica por esse todo. Então, nós vamos analisar esse conjunto, esse estilo de vida no seu conjunto total, para que a gente realmente encontre o caminho da saúde. Quando a gente fala assim de alimentos bons, por exemplo, a nossa salada, a nossa fruta, vocês sabem que a grande maioria das pessoas, elas pensam que estão comendo bons alimentos. E eu vou dar um exemplo. Quando no seu dia a dia, e você faz um prato de comida no seu almoço, e lá no meio daquele imenso prato de comida, você encaixa uma rodelinha de tomate ou uma folhinha pequena de alface, e você passa a pensar assim, não, eu como salada, olha aí a minha rodelinha de tomate, ou aquela fruta que quando você lembra, você come. Meus queridos, a base é a sua saúde,
é resultado de tudo que você come. E é por isso que nós vamos repensar, a partir de agora, essa quantidade e essa presença dos bons alimentos no nosso dia a dia. Sucos verdes, os chamados sucos detox. Meus queridos, nós precisamos já de antemão, nesse nosso primeiro encontro, nós precisamos acertar aqui uma ideia. Infelizmente, e eu tenho encontrado isso com uma frequência muito grande, pessoas que no seu dia a dia elas fazem o seguinte, sabe o quê? Elas dizem assim: eu posso comer o que eu quiser, o mês inteiro. E todo dia 30 eu tomo um suco detox. E pronto, está tudo resolvido. Não, meus queridos, vocês se lembram daquela primeira noção? A nossa saúde ou a nossa doença é resultado do conjunto de tudo. E não é um suco detox que vai realmente desintoxicar e trazer a saúde. Eu não sou contra os sucos verdes, que nem sempre é verde, né? Depende do que você está colocando ali. Nós vamos falar de uma receitinha amanhã à tarde. Mas o suco de vegetais e frutas, o chamado suco detox, na verdade não existe. O que existe? Um estilo de vida desintoxicante. O que é que existe? Uma alimentação desintoxicante. Então, se já passou pela sua mente que aquele suquinho de vez em quando vai cumprir o papel, este não é o caminho. Segundo descartável que nós vamos tirar da frente para que a gente consiga enxergar e discernir o caminho da saúde, são os produtos da moda. São tantos. Não caberia numa tela, por imensa que seja, todos os produtos que entram e saem de cena como sendo aquele produto que resolve tudo. Vou dar um exemplo para vocês. O vinagre de maçã. E está tão na moda, e as pessoas me procuram e falam assim: é verdade que o vinagre de maçã cura qualquer coisa e arruma qualquer situação? Meus queridos, não. Esses são os chamados produtos da moda, eles são excelentes para quem vende, né? E dentro de um quadro comercial, produtos da moda, ok? Mas não é este o caminho para a sua saúde plena. Não é comprando e fazendo uso de um produtinho aqui ou ali. Não. Por quê? E vamos voltar na ideia básica que apresentamos no começo. A sua saúde ou a sua doença, elas vão ser resultado de um conjunto. E não é o produtinho da moda que vai resolver, meus queridos. E o nosso terceiro descartável é o seguinte: não viemos e não estaremos aqui a cada encontro para ensinar nenhuma dieta. Porque dieta não funciona. Por que dieta não funciona? Vocês estão vendo aí na tela várias dietas que entraram e saíram de cena e às vezes retornam: dieta sem glúten, dieta dos pontos, dieta da proteína, dieta da sopa dos sucos da lua, dieta do tipo sanguíneo. Meus queridos, nenhuma dieta, quem já experimentou algum dia alguma dieta, vai confirmar: dieta não resolve. Por quê? Porque a primeira pergunta que uma pessoa faz quando ela recebe uma dieta, aprende uma dieta, indiscutivelmente, a primeira pergunta que ela faz é o seguinte: até que dia que eu faço essa dieta? Vocês percebem? É por isso que não funciona. As pessoas até podem criteriosamente seguir a tal dieta até aquele período estipulado. E ela vai contando dia após dia, ela marca no calendário. Acabou o período da tal dieta, joga tudo para cima. E aí vem a típica frase: agora eu vou descontar o atraso. E é o que acontece, meus queridos. O atraso é descontado, os problemas retornam, agravados, e não resolve. E o que resolve? Resolve o que está aí na tela. Os nossos hábitos alimentares é a base. Você está vendo ali no pratinho 2 palavras:
quando a gente fala em hábito alimentar, aquilo que você aprendeu a comer. Se eu perguntasse para cada um de vocês aqui, há quanto tempo você come o que você come lá no seu dia a dia? As respostas seriam praticamente as mesmas. Desde sempre, desde que eu me lembre, desde que... E meus queridos, o hábito alimentar é algo que começa a fazer parte da sua vida, porque você aprendeu desde pequeno. Comer é um ato afetivo. Por quê? Porque por trás daquilo que você aprendeu, tem família, tem amigos, tem o seu círculo social, tem os seus colegas de trabalho, tem os seus colegas de escola, tem aqueles grupos que você pertence. É por isso que comer é algo que começa a ficar tão interligado com quem é você, que se alguém chegar para você, você está ali comendo, chegar e falar, ei, isso aí que você está comendo faz mal. Aí a pessoa ela já não gosta. Como assim? Como faz mal? Eu sempre comi. É cultural, faz parte da minha família, faz parte do meu... E vem toda aquela argumentação. E isso acontece, meus queridos, e eu entendo perfeitamente. Porque hábito é algo, e alimentar é algo que faz parte da nossa vida há muito tempo. E nós precisamos rever, e é possível, sim, rever, e nós vamos ver uma maneira em que você vai rever os seus hábitos alimentares de uma maneira que você não vai se sentir agredido, porque nós vamos fazer algo de uma maneira bem racional. Mas a primeira dado que nós precisamos entender é quem é que ajudou a você a formar os seus hábitos alimentares? Ou, em outras palavras, com quem que você aprendeu a comer o que você come? Se eu esperasse a sua resposta, eu ouviria, minha mãe, foi com meu pai. Mas não só são os pais que estão na jogada aí ensinando. Todas as pessoas, meus queridos, com as quais você convive, e a mídia, seja lá a telona ou a telinha que você está em contato com o mundo, a mídia também forma hábitos alimentares. E eu vou dar exemplos para vocês. A mídia, ela quer que você acredite que tem que estar na caixinha para ser gostoso, que tem que estar no pacotinho para ser saboroso, que tem que ter marca para realmente valer a pena comer. E é essa noção do produto industrializado, que nós vamos voltar a analisar amanhã pela manhã, que faz parte de toda essa jogada da mídia para que você aprenda hábitos. Qual foi a última vez que você viu uma criança chorando porque passou na TV uma frutinha e que ela não tinha aquela frutinha na fruteira? Qual foi a última vez que você viu, por exemplo, um comercial sobre a couve na TV? Qual foi a última vez que você viu um artista comendo uma saborosa salada de espinafre? E a sua boca encheu d'água. E você falou, puxa, eu preciso comer isso. E você levanta naquela mesma hora para procurar na geladeira algo semelhante àquela salada. Meus queridos, isso não vai acontecer. E é por isso que nós vamos aprendendo a comer aquilo que a mídia quer que a gente coma. O nosso paladar vai sendo alterado. Os hábitos e gostos que nós vamos aprendendo não são saudáveis. E o que a gente faz com isso? E está aí o caminho. É possível, e só tem um rumo. Nós temos que reeducar o nosso paladar. Mas isso dá, meus queridos. É possível, mas é claro. Em que idade que dá para reeducar um paladar? Todas. E eu tenho acompanhado crianças que mudaram o seu paladar. Jovens, adultos e bisavós. É possível, sim, reeducar o paladar. Mas, para isso, nós vamos ter que lidar
com os nossos hábitos alimentares, que a gente aprendeu desde sempre. É por isso que eu chamo de zona de conforto. Porque há quanto tempo você come o que você come? Faz muito tempo. E então, pelo fato dos seus hábitos alimentares estarem aí por um bom tempo, só existe uma forma. Você vai ver este conjunto de hábitos alimentares como ali os peixinhos de um aquário. Ok? Alguns hábitos que você aprendeu são saudáveis? Ok, vamos mantê-los todos. Opa, mas alguns hábitos que você aprendeu não são saudáveis? Ok. Mais cedo ou mais tarde, eu espero que seja mais cedo, nós temos que sair da zona do conforto. Mas o que é sair da zona de conforto? É deixar alguns hábitos. Deixar alguns hábitos que a gente aprendeu e que não são saudáveis. Mas eu sei que a primeira preocupação que surge é a seguinte: mas como é que eu vou ficar sem hábitos agora? Não, você não vai ficar sem hábitos. Por quê? Porque nós vamos aprender o seguinte: você vai deixar alguns hábitos, mas você vai colocar outros no lugar. Você vai aprender novos hábitos. E essa é uma decisão racional, começa na mente. Não é na sua boca, não é no seu estômago. Meus queridos, rever a nossa zona de conforto dos nossos hábitos alimentares é algo que tem que acontecer na mente. Para isso, você precisa de informação. Vocês sabem por quê? Pensa comigo, olha como faz sentido. Algo que você comeu a vida toda, do nada, eu vou parar de comer isso. A primeira pergunta que vem é, por quê? Mas por que eu tenho que parar de comer isso? Por que eu tenho que aprender a comer aquilo? Então, são esses porquês que nós vamos trabalhar esse final de semana. Meus queridos, porque sem informação, nós não tomamos esse tipo de decisão. Uma decisão tão importante de mudança, primeiro de rever hábitos alimentares, mudar esses hábitos, deixar alguns, aprender outros, não é algo que se faça sem informação. Eu já fiz a lição de casa para vocês e já coloquei no Saúde Nua e Crua esses hábitos. Aqui neste livro, você vai encontrar, cada capítulo, um hábito alimentar. E aí você vai ver um determinado capítulo e falar, ei, esse capítulo aqui do peixe, eu gosto do peixe, ok, deixa eu ler esse capítulo. E aí você vai ler, eu não sabia disso, olha, eu não sabia disso. E aquela informação, ela vai ser uma alavanca para a sua tomada de decisão. E ali você vai encontrar vários hábitos alimentares. Você vai ter ali o capítulo, por exemplo, do chocolate, o capítulo do leite, você vai ter ali o capítulo das carnes, você vai ter ali... E por aí vai. Então, veja, cada capítulo, um hábito alimentar. E é esse tipo de informação que vai ser a sua alavanca para que você tome a sua decisão racional de fazer mudanças. Eu sei, e é por isso que o livro está recheado de evidências científicas. Somente aqui, no Saúde Nua e Crua, você vai encontrar mais de 500 notas e referências científicas. E cada referência foi baseada em outras 500 referências. Isso, sabe o que quer dizer, em poucas palavras? Um mar de evidências científicas. E isso quer dizer que estamos pisando em algo sólido. Não é achismo. E não estamos falando de teoria alguma, meus queridos. Estamos falando do caminho rumo à saúde, com evidências científicas, e que nós vamos estar trabalhando sobre isso. A outra palavra que você precisa, que seja realidade na sua vida, é motivação. Por quê? Mesmo com informação, você precisa se animar. Você precisa achar razões para realmente fazer aquele motivo. E são tantas. E você pode ter tantas
razões, tantos ânimos, motivos de estar animado, quantos você queira. Exemplo, vocês sabiam que muitas pessoas ao redor do globo têm bons hábitos alimentares só para salvar o planeta? Está na moda, não é uma má motivação. Você pode pegar essa para você também. Um outro exemplo, eu coloquei aí na tela uma campanha, uma das muitas campanhas. Existe um grupo que está crescendo aí fora, um grupo que tem bons hábitos alimentares, sabe para quê? Para proteger os animais da crueldade. E eles mostram campanhas como esta. E você olha e fala, ei, você sabe que faz sentido? Para que alguém tem que morrer para eu jantar? E você começa a ficar vendo, e aquilo não é uma má ideia, não é uma má motivação pensarmos nos animais, ou quem sabe, ouvirmos o apelo do bezerro, olha lá. Vocês sabem de uma coisa? O bezerro está certo. Ele sabe que o leite da mãe dele é perfeito para ele. E não para você, mas nós vamos ouvir mais sobre isso na nossa próxima palestra. Outras motivações que são muito frequentes, comuns, por exemplo, voltar para o peso ideal, ou chegar no peso ideal se nunca foi alcançado. É possível? E é esse o caminho que nós vamos aprender neste final de semana. Uma outra motivação é a prevenção e cura de doenças. É possível? Sim, e é isso que nós vamos estar vendo. E a última estratégia que você vai usar, a última arma é o domínio próprio. O domínio próprio, mas isso é um conceito bíblico também, só que hoje nós vamos olhar o outro lado do domínio próprio, o lado científico. E nós vamos conhecer rapidamente uma experiência incrível que foi realizada na Universidade de Stanford, na Califórnia. Essa experiência, ela se tornou muito famosa por ter sido muito extensa. E foi uma das mais interessantes pesquisas na história da psicologia. E essa pesquisa, dirigida pelo Dr. Michel, ela nos ajuda a entender essa questão do domínio próprio. Ficou conhecida como o teste do marshmallow, porque a pesquisa nada mais era do que testar o domínio próprio de crianças pequenas. E as crianças deveriam escolher um docinho que elas queriam comer, dentre muitos. Nem todas escolheram aquele docinho branco chamado marshmallow, mas como a maioria escolheu, ficou conhecida como o teste do marshmallow. Então, qual era o teste? A criança escolhia o docinho, ficava sentada na frente do docinho e teria que esperar a professora voltar para comer. Mas se ela esperasse a professora voltar, ela ganhava mais um docinho e aí ficava com 2. Ou então comia na hora. Nós vamos ver um videozinho agora de 2 minutinhos para você ver. Aí você pensa, mas que teste fácil. Não exatamente. Você vai conhecer este dilema agora assistindo esse vídeo. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy.
really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Muito bem. Vocês viram, na verdade, que não era... O dilema foi grande. E nós vamos entender agora por que essa experiência foi tão importante. Você está vendo ali na tela que essa experiência foi longa. Começou no final da década de 60 e foi até 2014. Mais de 40 anos de pesquisa. Mais de 550 crianças foram testadas entre 4 a 6 anos. E essas crianças foram observadas. E o tempo foi passando. Em 2010, as crianças já estavam com... Não eram mais crianças, já tinham mais de 40 anos de idade, e foram examinadas todos os tipos de exames possíveis e imagináveis. E durante todos esses 40 anos, aquelas criancinhas e adolescentes, agora adultos, foram acompanhados. E a conclusão foi a seguinte: no livro que foi publicado, justamente com esse título, O Teste do Marshmallow, foi concluído o seguinte, que o domínio próprio afeta a sua vida inteira, a sua vida acadêmica, a sua vida física, a sua vida social, e que aquelas criancinhas que não comeram o docinho tiraram as melhores notas na entrada nas universidades americanas, foram mais disciplinados, com autocontrole, com concentração, foram mais persistentes, mais confiantes, tiveram os melhores relacionamentos, foram adultos com melhor saúde, sem vícios, com peso ideal, estudaram mais, uma vida mais estável. Nossa, que incrível! E eles terminaram concluindo o seguinte: você não precisa ser vítima, nem da sua genética, e nem do seu ambiente. Às vezes eu ouço pessoas falando assim, olha, sabe o que é? É que lá em casa todo mundo come, sabe?
Não é o que essa experiência científica nos mostra. Você não precisa, independente do seu ambiente, independente da sua cultura, independente mesmo da sua genética, habilidades de domínio próprio podem ser aprendidas e podem ser desenvolvidas. Cientificamente comprovado, meus queridos. Uma vez eu encontrei um rapaz que falou assim para mim, fazer o quê? Eu nasci sem domínio próprio. Não é o que a ciência nos aponta. O domínio próprio, ele pode ser aprendido e desenvolvido. E nós vamos ver como é que isso acontece. Meus queridos, que máquina incrível é o seu corpo. Que máquina incrível! E nós vamos ver agora, na nossa primeira viagem ao cérebro, nós vamos fazer amanhã pela manhã a nossa segunda viagem. Eu quero mostrar para vocês aqui que a solução para toda essa questão de mudança de hábito alimentar, analisar hábitos, mudar alguns, deixar uns, aprender outros, toda essa questão de hábitos alimentares, a solução não está longe, está aqui mesmo. No meu e no seu cérebro está a solução. Então, vamos lá. Você está vendo aí uma foto com marcas no seu cérebro. E essas marcas são reais. Essas marcas existem. E elas são justamente os seus hábitos. E vocês sabem algo interessante? Você vai ver depois no livro com mais detalhes, mas para a gente resumir isso, os seus hábitos, que é aquilo que você faz 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, depois que você faz algo algumas vezes, e aquilo se torna um hábito, aquele hábito em todas as áreas, inclusive hábitos alimentares. Esses hábitos ficam gravados na sua mente e formam ali caminhos, chamados caminhos nas suas células cerebrais, marcas. Às vezes as pessoas, quando ouvem isso, falam, uou, aí que não tem jeito mesmo. Os meus hábitos estão até gravados no cérebro. Aí que não tem solução. Calma lá. Veja, os seus hábitos, eles já estão gravados na sua mente. E eu vou dar um exemplo concreto para você ver como isso funciona. Faz de conta que algum dia você experimentou um desse. Ok, vamos ser mais realistas. Ok, o caminho neural do sorvete está bem fundo. Essa marca, ela está ali, hiper presente. Ok. O que a gente faz com o caminho neural? O que a gente faz com a marca do sorvete? Eu coloquei aqui o sorvete, mas ali pode ser colocado qualquer hábito não saudável que você tenha aprendido e começou a fazer parte da sua vida. Ok, o que a gente faz com aquele caminho neural que já existe? Aquele registro é real. Muito bem. E aí a gente faz uso da ciência. Meus queridos, eu acho isso fantástico. Sabe o que a ciência descobriu? Que o seu cérebro e o meu têm uma capacidade. E esta capacidade se chama neuroplasticidade. O que este nome complicado quer dizer? O nome é complicado e o significado é hiper simples. Quer dizer que as suas marcas de hábitos não são permanentes. E essas marcas, elas podem deixar de existir. E outras novas marcas podem aparecer. Meus queridos, isso é fantástico. Hábitos alimentares não são permanentes, eles foram aprendidos. E isso quer dizer que o seu paladar, que você pensa que não tem mais jeito, tem, porque paladar é algo que você aprendeu, não é genético. Nenhum bebezinho nasce gostando de nada, não. Então, veja, todos os seus hábitos, eles podem deixar de existir. Mas como exatamente? Então, veja, você está passando por algum lugar, ou de repente a sua própria cozinha, e você fala, opa,
tem sorvete. O seu caminho neural, aquela sua marca diz, vai, 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 come, lembra, é bom, vamos, vamos. E o seu corpo está relembrando você que, aquele hábito, vamos lá, vamos manter. Muito bem, o que a gente faz quando o nosso caminho neural diz sim? E aí vem a sua primeira palavrinha, que você vai aprender a falar. Você vai aprender a falar não. Ok, eu vou falar não uma vez, vou falar não 2, 3, 4, 5, mas eu já quero adiantar para você o final da história, que é um final feliz. Alguém aqui já viu uma trilha, que, por exemplo, na área rural, está ali mato, as pessoas começam a passar por uma trilha, passam e passam e passam e passam, ali forma uma trilha. O que acontece com aquela trilha no mato se as pessoas mudam de lugar e agora elas não passam mais aqui, agora elas vão passar por ali? O que acontece com aquela trilha que não é mais pisada por um bom tempo? Muito bem, o mato cobre e ela desaparece. Meus queridos, isso já foi visto no cérebro humano. Hábitos não usados por um tempo, é a trilha fechada. Você vai abrir outras trilhas e aquela lá vai chegar um tempo que você vai olhar para o sorvete e você vai falar, olha, eu me lembro que eu gostava. Ah, não estou mais afim. Meus queridos, olha que coisa incrível. Hábitos alimentares, eles podem deixar de ser o seu hábito. Novo caminho neural. O que quer dizer isso? Aquela trilha, ela, dependendo do seu hábito, ela demora um pouquinho para fechar. Mas tem algo que você pode fazer para acelerar o processo. Então, por exemplo, no lugar do nosso sorvete, que é o nosso exemplo dessa noite, você vai colocar uma uva passa. Aí você fala, está brincando com quem? Não é igual. Ok, eu sei que não é igual, mas não importa. Então, veja, a hora que você quer o sorvete, você já vai delimitar, olha, eu vou querer o meu novo hábito. Ao invés de sorvete, uva passa. Na primeira vez você fala, nada a ver, nada a ver. Mas daqui a pouco, aquilo vai ser o seu novo caminho neural. A uva passa a ser o seu novo hábito. E aí você fez uma substituição feliz e saudável. Mas vamos ver o outro lado da moeda para a gente concluir essa questão da mudança. Nós vimos um hábito para você tirar, mas e um hábito para eu aprender? Um exemplo de um alimento, por exemplo, um pão 100% integral, caseiro, feito sem gordura adicionada, extremamente saudável. Aí a pessoa olha, não é isso que eu gosto. Não é desse pão que eu gosto daquele outro, daquela outra cor, daquela outra textura, daquela outra... Não, esse daí... Vocês sabem por quê que muitas vezes a gente fala não para um alimento saudável? Pela seguinte razão, não tem caminho neural dele, não formou um hábito. E aí você olha para ele e você fala, não gosto, nem experimentou. Por quê? Não tem ainda aquela marca. A trilha não foi aberta. Então, o que a gente faz com aquele pão integral? Ou com aquele legume? Ou com aquela verdura? Ou com aquela fruta que nós não aprendemos a comer? A gente diz sim. A gente dá uma chance para ela. E a gente experimenta uma vez, 2, 3, 4, 5, 10. E daqui a pouco aquele alimento que era estranho, não tinha caminho neural, passa a ser o seu novo hábito. E aí você fala, puxa, mas não é que esse negocinho é gostoso mesmo? E você passa, como é que eu podia comer daquele outro? Esse sim tem personalidade. Esse sim é gostoso. E aí tudo vai ficar bem, meus queridos. Você vai ter um novo hábito, uma nova marca. O Ford não era só bom de carro, não. Ele era um grande pensador. Olha o que o Ford escreveu. Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo.
Se você sair daqui hoje à noite, ou amanhã, ou no domingo, pensando assim, essas coisas aí, isso aí não dá certo comigo, não. Sabe o que vai acontecer, meus queridos? Não vai dar certo. Você está tomando a decisão. Agora, se você sair daqui a cada reunião falando, olha, isso aí faz sentido, é isso que eu quero para a minha vida, vai funcionar, é esse tipo de decisão que eu vou tomar, é isso que eu quero, vai funcionar. Mas eu não quero que você vá embora hoje à noite pensando no Ford. Eu quero que você vá hoje à noite pensando em Filipenses 4:13. Um lindo verso da Bíblia. Você está vendo aí na tela duas versões deste mesmo verso, duas igualmente lindas. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu quero que você aqui, você que está acompanhando online, você me ajude agora. O que se enquadra nesse tudo? O que tudo eu posso? Tem ajuda à disposição, tem poder no céu. Mas o que exatamente se enquadra no tudo? É tudo, meus queridos. Inclusive mudança de hábito alimentar, inclusive fechar um caminho neural e abrir um outro, inclusive. Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. É real, meus queridos. E é possível. Para amanhã, eu já quero colocar aí a nossa agenda para você já ir se preparando. Amanhã pela manhã, nós vamos aprender sobre o prazer de comer. Por que alguns alimentos eu como com tanto prazer e outros não? O que está por trás? Então, não perca amanhã pela manhã o prazer de comer. E amanhã, a partir das 16h, nós vamos aprender a receita da saúde. Uma receita, tamanho único, para a prevenção e cura de doenças. A receita que faz com que o seu peso ideal seja uma realidade na sua vida. E para você viver com qualidade de vida. E no domingo à noite, às 7h, nós vamos aprender sobre uma identidade. Uma identidade mesmo aí no seu polegar. Uma identidade cristã, mas olhando pelo foco da saúde. Como realmente você ter essa marca na sua vida. Uma identidade cristã no que se refere à saúde. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês neste nosso primeiro encontro. E amanhã, pela manhã, nós estaremos aqui. Eu espero contar com a sua presença aqui, com a sua presença online, e que possamos também estarmos juntos no sábado à tarde e no domingo à noite também. Tudo de bom para vocês e até a próxima.